Olá, que bom poder estar com você nesse último episódio, do Ele por Elas. Nós estivemos falando sobre vários temas concernentes às nossas necessidades humanas, emocionais. Não podemos ignorar a nossa alma, o nosso sistema anímico, que nós precisamos de alimento, de cura e de sustentação. Falamos sobre a sujeição como o primeiro mal, sobre a importância de não sujeitar-se, falando sobre não amar a si mesmo, falamos sobre experiências rotulantes e falamos sobre a ansiedade. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena oração junto com você. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por podermos estar juntas e juntos e podermos falar da tua palavra e assuntos concernentes à nossa realidade emocional e espiritual. Sabemos, ó Deus, que não vamos poder ter uma vida espiritual em ascensão se o nosso emocional não tiver progresso. Então, por favor, Senhor, nos ajude, nos ensine e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero ler com você hoje em Gênesis capítulo 30, versículo de número 14, novamente o assunto Lia. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me as mandrágoras de teu filho. E ela disse: já é pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite, e a Lia concebeu ao seu quinto filho, e chamou seu filho de Issacar. Bom, que dilema familiar, Existem muitas pessoas que têm muitos dilemas familiares. Como o quinto mal da alma, o mal paternal que gera outros males, eu quero falar sobre o tributo emocional. Quando eu falo de tributo emocional, eu falo sobre dois aspectos. Eu falo sobre um comércio, porque o tributo é aquilo que nós pagamos. Para tudo tem-se um tributo. Um comércio, você usufrui das rodovias e paga o tributo por ela. Você usufrui da comida dentro do mercado, você paga um tributo por aquilo ter chegado até você. Então tudo é pago, tudo é ali, acometido ali. E eu falo sobre comércio, mas eu falo a palavra tributo como homenagem. Então eu quero abordar esses dois aspectos do tributo emocional, como comércio e como homenagem, tá? Então vamos analisar o seguinte: após o Éden, o ser humano recebeu uma liberação de sensações, de emoções, de sentimentos, dos quais ele não conseguiu conviver com tudo aquilo. As emoções e os sentimentos e as sensações dos nossos pais e da sua família foram tão atropeladas e tão destrutivas que causou dentro, você imagina, a primeira família aconteceu o primeiro homicídio. Então você percebe como aquelas pessoas estavam totalmente despreparadas a qualquer tipo de sensação, a qualquer tipo de emoção. A grande questão dos sentimentos e das emoções é que na queda houve uma liberação muito intensa, uma liberação que explodiu para o lado de fora, dando uma liberdade para os sentimentos, abusiva. Então as pessoas, elas começaram a se tornar reféns daquilo que sente, refém de suas emoções. E então, como refém de suas emoções, elas começaram a viver segundo os seus sentimentos e segundo aquilo que elas sentiam. No caso de Lia, o que aconteceu? Raquel queria, por uma questão mística, as mandrágoras, porque achava que a Lia ia conceber por causa das mandrágoras. Lia aluga o marido. Quero falar um pouquinho sobre isso. Quero falar sobre esse mercado
a moeda mais cara hoje. Moeda mais cara não é o dólar, moeda mais cara não é o euro, a moeda mais cara são os sentimentos. O quanto você paga para ser amado? O quanto você paga para ser aprovado? O quanto você paga para possuir o que você tem? As pessoas, elas te amam pelo que você faz ou pela sua essência. Você já parou para pensar nisso? O quanto que você paga, o quanto de você é desmembrado, o quanto de você é desintegrado, o quanto de você se torna inexistente para que você se torne aquela pessoa que as pessoas te amem, que as pessoas te queiram, que as pessoas gostem de você. A grande questão é, você tem pagado pelos bens emocionais? Você tem pagado para ser amada? Você tem pagado para poder ser aceita? Qual é o preço que as pessoas impõem para você para que você possa ser uma pessoa aceitável? Você percebeu que você não pode andar em duas ruas ao mesmo tempo? Você não pode buscar ter uma identidade em Cristo e buscar então pagar tributos emocionais. A lei do comércio emocional. Que moeda cara é essa? Você ter que agradar, você ter que se desintegrar, você ter que fazer tudo em prol de uma pessoa, em prol de uma situação, e quanto mais você faz e mais você faz, mais fome aquela pessoa tem, mais necessidade aquela pessoa tem e menos ela vai te valorizar. O tributo emocional é um jogo em que Deus não está nele. É um mercado em que Deus não está nele. Nunca Deus quis que nós homenageássemos os nossos sentimentos. Deus nunca quis que nós vivêssemos à mercê do que sentimos, à mercê das nossas emoções. O porquê nós, como seres humanos, temos nos tornado escravos dos nossos sentimentos. A minha luta e a minha batalha com o ser humano é fazer com que o ser humano entenda que ele pode ser independente do coração e que o coração dele não necessariamente precisa regê-lo, mas ele deve governar sobre o coração. Nós temos vivido dias em que a grande parte das pessoas, elas vivem aquilo que elas sentem. Então vamos olhar o seguinte, vamos analisar o seguinte. Toda pessoa que ela entra no mercado do tributo emocional, fazendo comércio, a homenagem, endeusando, criando seus ídolos, como Ezequiel diz, 14:5 em seu coração, primeiro, ela tem uma falência interna. Por quê? Porque a sua alma, você precisa entender o seguinte, olha, a sua alma precisa alimentar-se, a sua alma tem fome. Vamos lá, sua alma é um complexo assim, ó. Vamos colocar que é cheio de portas, tá? Cheio de portas. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui é família, aqui é trabalho, aqui é identidade, aqui é igreja, aqui é amizade, o que mais que tem? São várias portas, tá? Convívio e tal e tal. Várias portas que você tem. E existe uma porta aberta que é vertical. Essas portas são horizontais. O propósito de Deus, desde o início, ao criar o homem, à sua imagem, à sua semelhança, era para que o homem alimentasse verticalmente, ou seja, espiritualmente. Ah, pastora, mas o Espírito Santo não tem sentimentos que a minha alma precisa. A minha alma tem fome do quê? Lembra das virtudes do Espírito? Amor, gozo, paz, o que mais? Longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Domínio próprio. O que você tem que entender? Que a sua alma precisa acostumar-se a alimentar espiritualmente, desfrutar, tomar gosto do alimento espiritual que vem por meio da palavra, que o Espírito Santo vai colocar aqui, ela vai gerar e gerir, administrar os sentimentos adequados vindo de sementes que não estão contaminadas. Então aqui ela vai produzir o amor, aqui ela vai produzir a própria paz, própria que eu estou dizendo vem de Deus, mas dentro do sistema humano, anímico. Ela vai produzir o ânimo, ela vai produzir a determinação, tá? Essas portas aqui, todas elas fechadas.
todas elas fechadas. Mas o que acontece com o ser humano? Acontece, a realidade nossa é essa. As portas todas abertas, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos fazer um círculo assim, ó. Todas abertas, tá? Todas abertas. Aqui, você se alimentando de tudo aquilo que vem do lado de fora, você precisa de amor, o amor do outro entra. Você precisa de segurança, aí sua família. Você precisa de identidade, trabalho. Você precisa de afeto, amigos. Você precisa de consolação, e assim você vai alimentando de coisas que estão corrompidas e contaminadas pelo ser humano. Então você vai comer alguma coisa que foi mastigada do ser humano, bagaço que não presta, que não sustenta a sua alma. Aí sua alma vai ter fome, tá? Vai ter fome. Por quê? Porque não vai sustentar. E essa fome, o que vai acontecer? Essa fome vai gerar algumas características. Vai gerar ingratidão, descontentamento, insatisfação com respeito à vida, nada vai estar bom. Consequentemente, vai gerar a cobiça, e a cobiça vai te levar ao quê? Que já é pecado, né? Vai te levar ao pecado. Aqui, quando você tem as portas horizontais abertas, onde tudo entra dentro de você, existe uma contaminação radical. E aí o que acontece? Você começa a se alimentar de emoções e de sentimentos que vêm paralelos dos outros. Isso não sustenta a sua alma. Agora, o alimento verdadeiro é o espiritual, onde você recebe o amor que vem de Deus, que te ensina que você é amado, quisto, desenvolvendo em você uma certa empatia pela vida, uma autoestima, vem o gozo, vem a alegria, vem a paz, vem crescendo e desenvolvendo. Então o que acontece? Primeiro, falência interna. Quando você faz o tributo emocional, o que você vive? Você vive uma falência interna. E essa falência interna, ela é o resultado do quê? Ela é o resultado de uma sensação de vazio, uma sensação de quero mais. Eu quero falar sobre o segundo ponto da homenagem que se faz ao tributo emocional, que são sensações ou emoções viciantes. Ou seja, você começa, a emoção, ela é um vício como outro qualquer. Como do cigarro, como a da bebida, como outro qualquer. Você acostuma sentir. Isso aqui é tão grave que eu vou dizer uma coisa para você. Existem pessoas que transferem isso para o relacionamento com Deus. De que maneira eu quero dizer para você? Se ele não sentir alguma coisa, se ela não sentir algo, um arrepio, uma sensação boa, de conforto, uma alegria, não tem Deus. Não, essa pregação não tem Deus, essa canção não tem Deus, hoje eu orei e não senti Deus, eu não senti Deus. Deus não é sentimento. Prestai a Deus um culto racional. Hoje eu nem vou falar sobre a mente estar acima. Não ambiciono falar sobre isso hoje. Hoje eu quero falar só dessa dose exagerada das pessoas em usufruir dos sentimentos de uma forma inadequada. Sensações viciantes. As emoções, ela é um vício como outro qualquer. E ela começa um mercado. Você gosta, o outro gosta, você odeia, o outro odeia. E aí começa essas vias, essas lacunas, essas brechas, e aí você começa a ter essas portas horizontais abertas, esquecendo da porta vertical, que é o que sustenta você. Você não precisa do amor que vem de fora. Você não precisa da paz que vem de fora. Quando você precisa de algo que vem de fora, você está declarando uma falência interna, que Deus não é capaz de sustentar você, que Deus não é capaz de manter a sua alma. Ele criou a sua alma, e você e eu, por meio do pecado original, nós desencadeamos doenças, enfermidades, desconstruímos tudo. Você está dizendo que Deus não é capaz de reconstruir, que Deus não é capaz de restaurar, que Deus não é capaz de te ajudar, de te abençoar. Eu aluguei você hoje. Quantas mulheres pagando aluguel por seus maridos, maridos pagando aluguel para a esposa? Quantos filhos pagando aluguel?
que é aluguel? Quer dizer, eu estou te comprando, eu estou te emprestando, eu estou te alugando, eu estou comprando partes de você. Não é assim que funciona. Essa fusão, ela é maligna. Não existe essa fusão. Uma só carne não tem nada a ver com essa fusão, onde você só pode sentir o que o outro quer que você sinta, onde as pessoas determinam seus sentimentos, onde as pessoas outorgam sobre o que você sente. Isso é escravizador. Isso não é a liberdade que Cristo comprou na cruz para você. Você precisa entender isso e libertar-se desse tributo emocional. Não participe de comércios, não participe disso. Quando você sabe que uma pessoa, por exemplo, você fez algo, você foi direto demais ou verdadeiro, e você não dorme porque a pessoa ficou chateada com você, quer dizer que você não pode ser você mesmo, você tem que estar bem, vamos dizer assim, com todo mundo, mesmo a preço da sua falsa identidade, mesmo a preço de imagens idealizadas que você idealiza e que você faz com que as pessoas gostem de você. Pare de homenagear os sentimentos. Não tem tudo a ver com sentimentos. Para de colocar o sentimento acima de tudo como se fosse um Deus. Hoje os sentimentos para as pessoas é igual um Deus. Ele está acima de tudo. Se tem sentimento, se tem sensação, se tem adrenalina, se tem emoção, ok. Se não tem, qual é o problema de você passar o dia inteiro sem ter emoções, mas de uma forma racional, prestando um culto a Deus, num sistema pacífico, numa ótica boa, equilibrada? Se você é uma pessoa viciada em sentimentos e viciada em emoções, você precisa, o primeiro passo seu, você precisa de libertação. De onde é que veio toda essa necessidade sua de sentir em todo o tempo, de ter sensações e de ter emoções? Que falência é essa interna? Quero falar sobre a outra situação, sobre a fuga do lado de dentro, sobre fugir do lado de dentro. Ah, meu Deus! Onde Deus está? Onde Deus está? Deus está dentro de você. Onde é que o Senhor está te esperando? Ele está te esperando naquele jardim florido, naquelas fontes de águas? Não, Ele está te esperando naquele lodo, naquela lama da sua alma, nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Eu vou dizer uma coisa para você. Todas as pessoas viciadas em emoções, em sentimentos, é porque fogem da própria realidade. Nunca serão construídas, nunca serão restauradas, nunca, enquanto elas não encarar, não arrostar-se, olhar de frente para suas debilidades e para suas fraquezas. Sabe onde Jesus está? Ele está dentro do seu lamaçal, Ele está dentro do seu deserto, Ele está lá naquela parte do jardim abandonada, que só tem abrolho, que só tem lixo. É ali que Ele está, esperando você para limpeza, para construção. A parte pronta, ótimo, já está pronta. De vez em quando você vai ali, sabe? Sua alma é assim, tem a parte pronta e tem a parte do trabalho, do suor. Eu sei que você, como eu, gostamos da parte que está pronta, dos oásis, dos jardins, mas onde você é eficaz? Onde você é eficiente? É nessa parte que não está pronta, é nessa parte que precisa do potencial que Ele tem te dado. Você precisa encarar as suas fraquezas, encarar as suas debilidades, porque senão você será vítima do vício das emoções. Satanás está vendendo emoções, ele está vendendo sentimentos para que você se sinta bem, se sinta melhor, se sinta até mesmo altruísta para que faça algo por alguém. Satanás quer que você se sinta, e Deus quer que você seja. Deus quer aplicar a sua essência. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está querendo ajuntar dentro de você. Vamos lá, meu filho, vamos lá, minha filha. Vamos consertar essa parte. Mas sabe, essa parte me deixa triste, Senhor. Essa parte é o meu lixo, é a minha lama. É aqui, meu filho, que eu quero você. Eu quero você consertando aqui. Eu quero você, filha, trabalhando aqui, enfrentando os seus males. Não fuja do lado de dentro. Não faça isso. Não existe melhor lugar nesta vida que seja o lado de dentro. Aqui fora pode te dar as melhores emoções. O mercado das emoções está em alta.
Cada vez mais. E o ser humano cada vez mais faminto, cada vez mais sedento. E toda a tecnologia à mercê do ser humano para lhe oferecer cada vez mais, cada vez mais. E agora não é mais eu quero agora e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E quando as emoções não são suficientes, vem aquela sensação de falência, aquela sensação de nulidade e precisa de adrenalina e precisa de emoções. Por favor, analise se você é alguém vinculado, alguém que até mesmo as suas amizades são baseadas em sentimentos. As suas amizades são baseadas em emoções. Suas amizades têm que ser baseadas em caráter, em padrões morais. Seus relacionamentos devem ser baseados em padrões morais, não em sentimentos. Seus amigos não podem ser aqueles amigos apenas de festa, apenas de auê, apenas de coisas que vocês gostam de falar e se divertir. Os seus amigos verdadeiros devem ser baseados em padrões morais. Não fuja do lado de dentro. Jesus está do lado de dentro. Não seja um tributário emocional, onde você aluga pessoas, onde você é dependente, onde você homenageia, onde você tem dentro de você um poste ídolo emocional, onde as suas emoções estão acima de tudo, onde os seus sentimentos estão acima de tudo. Você precisa se sentir bem, você precisa se dar bem, você precisa nada disso. Tudo que você precisa você já tem, você só precisa de Jesus Cristo. As outras coisas a gente se vira. Lembra de José? Fala para mim, José era um moço escravo de sentimentos? Não. Ele não deixou se acometer nem se vencer. Pela inveja, pelos maus tratos, pelo valor que os irmãos haviam dado a ele, 30 moedas. Daniel era um homem, um jovem que se dava a sentimentos? De forma alguma. Todas as pessoas na Escritura que tiveram êxito sobre situações e circunstâncias foram aquelas que não se renderam ao que sentiu. Você acha que José nunca teve medo? Você acha que José nunca se sentiu inseguro? Você acha que José nunca teve saudade? Leia a Bíblia, olhe lá. O quanto ele chora quando ele vê os seus irmãos. Os egípcios assustaram de ver José chorando daquele jeito. Quantas vezes diz na Bíblia que José chorou? José era um moço sensível. Uma coisa é você ser sensível, outra coisa é você ser sensibilizado pelas situações, frágil, débil. Seja sensível do lado de dentro, interprete a sua vida, entenda a sua vida à luz da Escritura, à luz da palavra. Quero falar sobre um outro ponto, sobre o tributo emocional. Ele faz várias situações. Ele faz você ter falsas crenças. Meu Deus, se nós fôssemos falar de falsas crenças, uma delas é o seguinte: você é o que você pensa, você é o que você sente, você é o que você acredita. Nada disso. Você tem que entender isso. Que a sua essência, a sua identidade é feito gradativamente. Não adianta você pensar que você vai participar de um concurso de 7, de 15 dias, de um mês e que você vai sair uma nova pessoa. Não ignore a sua estrutura, não ignore as coisas que tem dentro de você. Seja paciente com respeito à reestruturação do Espírito Santo, leva tempo. Não queira participar de uma campanha, de uma oração ou fazer um jejum e já de imediato ter mudanças. A única pessoa que teve uma mudança rápida, você não vai gostar disso aí, foi Saul. Virou as costas, o coração dele mudou. Olha o que aconteceu com ele. Não tenha mudanças rápidas. A mudança ela tem que acontecer de dentro para fora, tem que arrancar a raiz, matar a raiz do mal. Cuidado com falsas crenças. Porque as pessoas vinculadas às emoções, dependentes de sentimentos, elas acreditam em tudo que traz sensação, em tudo que toca, em tudo aquilo que dá a ela uma sensação. Ela perde a habilidade de julgamento, ela perde a habilidade de equilíbrio, ela perde a habilidade de análise. Cuidado com as falsas crenças. Outra coisa que acontece
no tributo, as exigências conseguem ficar infinitas. Elas vão ficando infinitas. A alma vai querer cada vez, eu falei sobre isso, elas vão querer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e elas vão se perder no universo do mercado das emoções e das sensações. Quero fazer uma pergunta. O que na sua vida é verdadeiro e o que é pago e comprado? O que é verdadeiro? Qual o relacionamento que você tem com pessoas que é verdadeiro? Responde. Que tipo de relacionamento com você é verdadeiro? O seu relacionamento com Deus é verdadeiro ou é também pago? Tipo, eu não orei hoje, Deus está chateado comigo, eu acho que Deus está magoado comigo. Você tem que pagar a oração, você tem que pagar. Saia desse mercado tributário. Isso não é de Deus. A graça é totalmente contrária. Você precisa dar o brado de sua libertação. Você precisa deixar Deus construir em você a identidade do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter uma aplicação exata, dinâmica da palavra dentro de você, sem contaminações horizontais, onde você é sustentado pelo alto e aí sim, as portas da sua... Pastora, mas e as portas da minha alma? As horizontais? Elas são o quê? Só de saída. Mas eu quero tanto de entrada. Não, entrada não, só de saída. Entrada é do alto. Quando você vai conseguir isso? Total. Quando você vai conseguir isso total? No dia do teu arrebatamento ou no dia da tua morte. Só que se você não estiver construindo isso aqui, você está fora do projeto de Deus. Se você não estiver construindo isso aqui. Olha para o apóstolo Paulo. Ele foi impedindo toda a entrada? Não. Por isso que conseguiu. Lidar com uma igreja igual de Corinto. Lidar com os crentes de Corinto. Tem que ter só saída. Por quê? Porque Jesus diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva que salta para a eternidade. Recebe do alto e joga para o irmão. Recebe do alto e joga para o irmão. Recebe do alto. Mas e eu? E eu você vai estar pleno aqui. Porque se transborda, você está pleno. Do melhor. E você não vai passar para as outras pessoas os próprios sentimentos, os próprios padrões. Não, você vai passar de Deus. É de Deus, da palavra de Deus. Você vai amar de verdade, você vai ser fiel de verdade, você vai ter ânimo de verdade, você vai poder carregar as pessoas até mesmo nos ombros. Vai ser de verdade. Por quê? Porque vem de Deus para o próximo. Tá? A última coisa, se não houver produção interior aqui, ó. Se não vir do alto e não houver em produção interior, não há cura. Diga comigo, não há cura. Não há cura. Enquanto você não produzir aqui, você não sai do mercado. Você vai comprar. Você tem uma moedinha, você vai lá comprar um afeto. Você vai comprar um elogio. Você vai comprar um carinho. Você vai pagar. Como que você vai pagar? Tem gente que paga até com dinheiro. Mas o que a maioria de nós fazemos? Nós pagamos o quê? Com subserviência. Perda de identidade. Sujeição, que foi primeiro mal. Então você vai perder qualquer potencial e projeto de viver uma vida para Deus, de ter uma identidade do Senhor Jesus, para quê? Para pagar o que a tua alma tem fome, só que não vai sustentar, fica uma alma raquítica. Você já viu criança que vive de doce? Então, os sentimentos alheios é só sobremesa. O pão que desce do céu é Jesus Cristo. Ele sustenta a sua alma e vai te dar o quê? Condições e potenciais para quê? Para você enfrentar o quê? Enfrentar as tensões da vida, equilibrado, enfrentar as circunstâncias negativas e contraditórias. Agora, se você se alimenta por portas horizontais, não tem estrutura. Vem o problema, ai meu Deus, vem a situação, ai meu Deus, todinho fragilizado. Por quê? Por causa das portas horizontais. Eu sei que meu desenho é péssimo, mas o que vale é aquilo que eu estou falando para você, tá? Se não houver uma produção interior, você não vai ter, você vai viver insuficiente. E aí não vai dar certo. Para nós terminarmos, foi muito bom estar com você, esses 6 dias, que foram 6 dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Analisa se você realmente é uma pessoa de tributo, que você paga tributo.
Viu? Outra coisa, eu não sei como é que faz as coisas de tecnologia. Se você quiser que nós continuemos as aulas, vamos fazer uma aula, pastora, uma vez por mês, e então a senhora faz uma aula e depois a gente joga as perguntas aí na internet, a senhora responde. Pode ser, vamos fazer, viu? Eu quero te ajudar. Tudo que eu quero fazer é ajudar você. Eu quero abençoar você, viu? Eu quero que você viva bem e eu quero que você não pague mais tributo. Eu quero que você permita que a sua identidade seja formada por Cristo e a sua amizade com Ele seja tão íntima, seja pacífica e que você não seja acometida pelas circunstâncias e que você não seja sujeito a tudo e que você não possa amar a si mesmo, viu? E não detestar-se, odiar-se ou ignorar-se e que você possa não ter experiências que te rotularam, mas permitir que Jesus limpe a sua vida e que você possa livrar-se da ansiedade, do domínio dela e que você possa sair desse mercado tributário altíssimo, né? Que o tributo é altíssimo, dos sentimentos e das emoções, amar-se a si mesmo, ser amado por Deus e viver uma boa vida na terra, né? Viver uma boa vida, porque nós podemos viver aqui para o céu, mas viver bem ou viver mal, cheio de doenças, cheio de neuroses, cheio de situações de demência emocional. Muito obrigada, viu, pela sua atenção, obrigada por estar junto, Deus te abençoe, viu? Viva bem, viva em paz, viva em Jesus Cristo.